Estou aqui com o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente. Não tem como, ele tinha que estar aqui com a gente para falar sobre o calorão. Tudo bom, professor? Bom dia. Tudo bom? É um prazer estar de volta aqui com você. É um prazer encontrá-la novamente aqui no estúdio. Pois é, estou de volta depois das férias, depois da folga de Natal, pronto para virar o ano, da COP. Aliás, professor, a gente tem as imagens ao vivo aqui de São Paulo, já para te mostrar. Natália falava desse calorão do fim de semana. Hoje ainda está quente, não tanto. Gosta, professor, desse calor? Eu gosto de calor, mas entre esse calor extremo e o frio, eu prefiro frio. Professor, que calor é esse, né? A gente se pergunta, as grandes cidades estão preparadas para essas ondas de calor, para essas temperaturas tão altas? Uma cidade como São Paulo, com tantos prédios, com pouco verde, como é que uma cidade pode enfrentar esse calor tão intenso? Bom, há dois tipos de medidas. As medidas preventivas, que são aquelas como arborização, né, aumento da quantidade de árvores na cidade, quantidade de áreas verdes. Isso é de fundamental importância, porque a gente tem a sombra e tem também a manutenção da umidade. O que tem acontecido com essas temperaturas muito elevadas é que o tempo também tem ficado muito seco e isso acaba prejudicando ainda mais a saúde das pessoas. Essas áreas mais verdes, mais arborizadas, elas acabam tendo um clima um pouco mais ameno. Mas há também ações reativas, ou seja, quando esse calorão acontece, o que o município pode fazer? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, com esse protocolo que foi mostrado na matéria, eles estão avisando os centros de saúde, já alertando para um aumento da quantidade de atendimentos de crianças pequenas e idosos, que são as camadas mais vulneráveis, né? Então, já preparando as equipes para esses atendimentos. Áreas de hidratação, como tem acontecido no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo está sendo implementado, na cidade de Santos, aqui no litoral de São Paulo também está sendo implementado, porque muitas vezes as pessoas acabam esquecendo, é incrível isso, mas acabam esquecendo de se hidratar, de tomar água, né, num período como esse. Às vezes no corre-corre a pessoa esquece isso. E é importante que tenha esses postos de hidratação e em algumas cidades, como é o caso de Santos, no litoral de São Paulo, estão sendo implantados postos de climatização. Então, são abrigos climatizados com temperaturas mais baixas, onde as pessoas podem passar o tempo que for necessário para se recuperar desse calor extremo. E interessante aqui, destaco mais uma vez observar, por exemplo, no caso de São Paulo, nunca fez tanto calor para o mês de dezembro, segundo as medições do Instituto Nacional de Meteorologia. Professor, quais ações vêm sendo feitas e que chamam a atenção para tentar enfrentar esses recordes? Você falava sobre a importância do verde, a arborização das cidades. De fato, uma cidade, quando ela tem mais concreto, sofre cada vez mais com essas altas temperaturas? Ela sofre porque ela vira uma espécie de deserto, né? No lugar de ter as rochas ou ter areia, a gente tem concreto e asfalto. Então, tanto o concreto quanto o asfalto, eles absorvem muito rapidamente o calor e mantêm esse calor durante a noite. Então, esse calor ele não se dissipa. Quando a gente tem uma área mais permeável, então a recuperação, por exemplo, trocar áreas asfaltadas por outros tipos de pavimento que sejam mais permeáveis, isso permite uma maior circulação da umidade e, consequentemente, um equilíbrio maior da temperatura. Então, quando a gente tem a umidade, o clima ele demora, a temperatura demora um pouco mais para subir e também ela demora um pouco mais para se dissipar à noite, né? O que pode parecer um contrassenso, mas isso, por exemplo, no inverno acaba sendo muito bom. Então, as áreas verdes e as áreas de parque, por exemplo, elas ajudam muito a manter a temperatura numa zona mais agradável. Mas o importante é a gente lembrar, Carol, que a gente não consegue negociar com o clima e o clima efetivamente está mudando, né? Eu moro em São Paulo há muito tempo e nunca presenciei esses 3 dias de recorde nas temperaturas. Foram 3 dias seguidos, um dezembro extremamente quente, o que não é normal. Nessa época do ano a gente já deveria estar pegando períodos mais chuvosos, com temperatura um pouco mais amena, e isso ainda não aconteceu.